Olá, turma! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão assistindo essa aula. Então, eu sou a Karina, sou psicóloga. Vou apresentar o texto Luto Insólito, Desmentido e Trauma, Clínica Psicanalítica com Mães de Bebês. Então, esse texto é da Vera Iaconelli, que é uma psicanalista famosa, uma psicanalista super reconhecida na área perinatal. Gosto de começar essas aulas assim para residência falando um pouquinho sobre como, né, assim, algumas opções, né, algumas dicas de estudo, né, assim. Não sei se eu posso chamar de dicas, mas é um pouco assim. Eu acho que para estudar para uma prova de residência, ainda mais falando do Pedro Ernesto, que normalmente é um pouco mais concorrido, se a gente talvez for pensar nas outras, é uma prova que a gente precisa estar com muito motivado. E eu sempre falo isso para os alunos, assim, quando eu fiz a prova para residência, que não foi do Pedro Ernesto, né? Mas quando eu fiz, o meu pensamento era, ou eu passo ou eu passo. Eu saí da faculdade falando isso, ou eu passo ou eu passo. Então, eu gosto de passar isso para os alunos, porque às vezes você está um pouco com preguiça, um pouco desmotivado de estudar, pensando ou na concorrência, ou pensando no que vai fazer depois, né, da faculdade. Normalmente, prova de residência são pessoas que estão saindo da faculdade agora, não só, né, mas normalmente a maioria é. Então, isso causa às vezes muito desânimo ou muita ansiedade, e eu acho que a gente precisa se concentrar. É claro, isso não quer dizer eu fiquei muito ansiosa, tinha muitos sintomas, tinha tudo isso. Mas tinha a motivação ali de ou eu passo ou eu passo. Né? É um pouco estranho não ter vocês aqui junto para a gente poder debater um pouco isso, porque normalmente as pessoas me perguntam bastante sobre a residência ou sobre a prova, enfim, ou alguma coisa nesse sentido. Mas no final eu vou passar meus contatos para vocês podem trocar, a gente pode conversar, tirar dúvidas e falar sobre isso se vocês quiserem, por outros canais. Tá certo? Então, vamos entrar no texto da Iaconelli. É um artigo, né? Um artigo pequeno que está disponível na internet. É um artigo, assim, até bem simples, né, dentro desse tema. E é um artigo que se propõe, a meu ver, uma pequena introdução sobre o assunto, né? Não se aprofunda em tem um dos conceitos que a gente vai falar, mas traz uma visão sobre o assunto do luto, né? E aí ela traz no iníciozinho do artigo o resumo, que é de compreender as dificuldades de elaboração do luto, né? Falando aí de óbito fetal ou recém-nascido, que ela vai dizer que, de um aspecto geral, para generalizar aqui, ela está falando de um luto perinatal, né, em torno, né, do nascimento natal, e a partir, né, à luz das ideias de desmentido e trauma. Então, pensando assim, à luz dessas ideias, né, pensando exatamente isso que eu falei antes, de uma certa introdução. Não se aprofunda em muito desses conceitos, mas vai dar para a gente entender bem o que ela quer dizer com isso. Deixa eu passar. Então, ela vai começar falando sobre como que a modernidade vê o luto, né? Como que a modernidade, a sociedade, enfim, lida com essas questões. A gente está falando da modernidade evitando o contato com a angústia por meio da negação do sofrimento. Então, a gente tenta repelir, né? Não entrar em contato com esse sofrimento. E a fantasia onipotente de superação da finitude por intermédio da tecnologia médica. Né? Ela não se aprofunda muito no que ela quer dizer sobre tecnologia médica. A gente pode pensar que tentar fazer com que as pessoas não morram, né? Seja por adventos tecnológicos de saúde, cada vez diagnósticos e tratamentos mais avançados, tentar postergar isso a todo momento, mas ela não entra muito em detalhes nisso. Acho que não é uma coisa que a gente tem que se prender, tá? Mas a ideia geral aqui é pensar na modernidade enquanto que evita a angústia e numa fantasia onipotente de superação dessa finitude, como se a gente não tivesse que entrar em contato com isso. Então, ela vai falar uma forma alienante de contato com o sofrimento, né, que causa para a gente uma variável deletéria na elaboração do luto. Então, é algo que nos faz mal para elaborar esse luto. Né? Assim, nós, psicólogos aqui assistindo essa aula, talvez isso não seja tão difícil de compreender isso, né? Mas se a gente for pensar, como ela falou antes, em termos de modernidade, em termos de sociedade em geral,
as pessoas tendem a relutar, a não falar sobre. Vocês já devem ter passado experiências de perda, né? Ou de alguém próximo, ou de ter visto alguém, enfim. E a ideia é, as pessoas têm dificuldade de falar sobre isso, dificuldade de entrar nesse assunto, né? E a gente sabe que nós, inclusive, né, principalmente enquanto psicólogos, sabemos que isso não ajuda muito, né? A ideia é que a gente possa falar, possa se expressar, cada um do seu tempo, cada um da sua maneira, né? Mas para que a gente possa elaborar isso. E senão, a gente entra numa forma alienante de contato com o sofrimento, né? Para usar as palavras da Iaconelli. Ao pensarmos o funcionamento psíquico do indivíduo, temos o risco de ignorar os efeitos da cultura sobre o luto. O que ela quer dizer com isso, né? Se a gente se aprofunda demais no psiquismo daquele indivíduo ali, a gente pensar individualmente ele não vai ajudar para a gente pensar nesse indivíduo dentro de um contexto, porque esse indivíduo está inserido numa sociedade que tem uma cultura, que tem uma história. Então a gente tem que pensar isso a partir de um todo, né? A partir dessa cultura que essa pessoa está inserida. E se não, né, ela vai trazer aí essa expressão do luto insólito, né? Que é o que significa, né? O que a gente pode pensar quanto luto insólito, né? São que traz aspectos incomuns que tornam o luto incompreensível e irreconhecível pelo entorno. Então, assim, são situações que fazem a pessoa não compreender muito bem, não entender muito bem. Fora aquela pessoa que está ali passando por isso, o entorno não favorece a essa elaboração, a essa expressão, a entender o sentimento ali daquela pessoa. Pode passar. Então, frases do tipo: calma, você jovem poderá ter outros filhos, volte para casa e desmanche o quartinho, foi melhor assim. São frases que são comuns das pessoas escutarem quando a gente está falando de luto perinatal, né? Tanto do recém-nascido quanto óbito fetal, né? Durante ainda a gestação e tudo. E são frases que não colaboram, né? Assim, são frases que não ajudam. Claro que as pessoas fazem com boa intenção, né? Muitas vezes, ou por não saber realmente, pela própria angústia, não saber acolher a dor do outro. Mas são frases que fazem com que esse luto não possa ser elaborado, não possa ali ser representado de alguma maneira. E aí eu coloquei em destaque esse quadrinho aqui que eu vou ler para vocês, justamente para chamar a atenção. Lembrando que todos os meus slides são com frases da autora, dela, para a gente chamar bastante atenção para o texto. É um texto pequeno, é um texto curto, então a minha ideia aqui nessa aula é poder desmembrar bem, poder destrinchar bem ele, para que não fique dúvidas, como que a gente possa aproveitar aqui o tempo da aula para ser já um tempo real, assim, de estudo para vocês em casa, porque senão a aula também não teria muito sentido, né? Num texto ainda pequeno, né? Então, para que a gente possa entendê-lo bem e não ter dúvidas na hora da prova. É uma prova, inclusive, que é pequena, né, para o que já foi antes. Então, é uma prova assim, que a gente precisa ter bastante atenção, né? Não podemos correr o risco de errar questões de bobeira, questões que a gente não percebeu alguma coisinha, ou por confusão de alguma palavra. Então, para a gente ficar bem atento a isso. Bem, então, essa verdadeira negação do sofrimento dos pais funciona como desmentido da perda e obstrui a possibilidade de representação. Quando a gente nega esse sofrimento, a gente não consegue representar aquela ideia, a gente não consegue entender o que está acontecendo, a gente fica negando. O traumático é entendido aqui como algo da ordem de uma experiência, cuja dimensão requer intenso trabalho psíquico e que não encontra condições de ser operada. Se a gente não tem essa possibilidade de representar, de falar, de viver esse sofrimento, ela não tem condições de ser operada, esse intenso trabalho psíquico. No caso da mãe enlutada, apontamos a falta de compreensão da sua dor como uma das variáveis deletérias para a sua consecução. Então, a falta de compreensão dessa, com essa mãe, com essa mulher, ela inviabiliza a elaboração e a ideia dessa condição, desse trabalho psíquico de ser concretizada, de ser elaborada.